influência do percentual de carbono nas propriedades do aço. O aço é uma liga metálica formada principalmente por ferro e carbono, na qual o carbono está diluído no ferro numa proporção máxima de 2,11%. Mas nas aplicações práticas, raramente esse valor ultrapassa 1,5%. A gente vai entender por que isso acontece nesse vídeo, assim como vamos visualizar a variação de algumas propriedades de acordo com o aumento ou a diminuição do percentual de carbono no aço. Para a gente iniciar, nós podemos observar essa representação da estrutura cristalina de um metal, no caso, o próprio aço, aonde a gente pode perceber essas bolinhas azuis representando os átomos de ferro e as bolinhas amarelas representando os átomos de carbono. A gente percebe que quando os átomos de ferro se aproximam, sempre eles deixam um espaço vazio, que a gente chama de interstício, e esse espaço vazio é ocupado quase que perfeitamente pelas moléculas de carbono. Isso acaba fortalecendo a estrutura e dificultando, por exemplo, o deslizamento dos planos, o deslizamento de algumas camadas dessas de moléculas de ferro. Isso acarreta uma mudança em algumas propriedades, dentre as quais a gente consegue visualizar 3 nesse gráfico representado ao lado. São elas a dureza, o limite de resistência mecânica e o alongamento ou ductilidade do material. Além das linhas que representam a variação dessas propriedades, a gente tem 3 eixos verticais, os quais dimensionam essas propriedades. O primeiro eixo vertical é justamente o alongamento em porcentagem, ou seja, a ductilidade, a facilidade de formar um fio, a facilidade de alongar esse material. Quanto mais para cima sobre esse eixo a gente caminhar, quer dizer que mais dúctil é o material. O segundo eixo vertical é justamente aquele que dimensiona a propriedade limite de resistência mecânica. Nesse caso, ele está representado na unidade de kgf por milímetro quadrado. E o último eixo vertical, aqui à direita do gráfico, é o que representa a dureza, que está na escala Brinell. Quanto mais para cima a gente caminhar no gráfico, quer dizer que mais duro é o material ou maior é o limite de resistência à tração do mesmo. No eixo horizontal, a gente tem a variação do percentual de carbono do aço. Então, a gente tem desde um aço com 0% de carbono até o máximo de 1,7%. A gente consegue perceber que à medida que a gente aumenta o percentual de carbono, algumas propriedades aumentam, enquanto a ductilidade diminui. À medida que a gente aumenta o percentual de carbono, a gente percebe que a dureza aumenta quase que constantemente. Mas ao se aproximar de um patamar em torno de 1,5%, a gente começa a perceber que essa linha tende a se tornar horizontal. Ou seja, por mais que a gente adicione carbono após esse 1,7%, pouca variação na dureza a gente vai conseguir. Se a gente observar o gráfico atentamente, a gente vai verificar que nas proporções menores, quando a gente adicionava carbono, essa linha de dureza subia com grande inclinação, mas à medida que o percentual de carbono foi aumentando, essa inclinação começou a diminuir. Comportamento parecido a gente verifica na linha que representa o limite de resistência mecânica. A gente percebe que até o patamar em torno de 1,4%, 1,5%, a gente tinha um aumento de resistência à medida que a gente adicionava carbono. Mas a partir desse ponto, se a gente continua adicionando carbono, a gente começa a diminuir a resistência mecânica, a gente começa a perder resistência mecânica. Se a gente aumenta a dureza e aumenta a resistência mecânica, como contrapartida, a gente diminui a ductilidade do material. Ou seja, à medida que eu aumento o carbono, eu tenho mais dificuldade de formar um fio com ele, de esticar ele. Eu diminuo o alongamento ou a ductilidade dele. Mas percebam que, da mesma forma, essa propriedade ela decai rapidamente à medida que eu vou aumentando o percentual de carbono do aço,
mas na hora que eu atingo esse patamar mágico, em torno de 1,5%, a inclinação já diminuiu bastante. E a gente, nem mesmo na ductilidade, a gente tem muita variação nessa propriedade desse material. Para a gente poder entender isso um pouco melhor, vamos escolher dois tipos de aço, duas composições diferentes. Uma composição em torno aqui de 0,3% de carbono. A gente percebe que um aço com 0,3% de carbono, ele tem uma dureza, é só a gente verificar em que ponto a linha do percentual de carbono cruza a curva da dureza. Então, a gente tem uma dureza aqui de aproximadamente 150 Brinell. Isso para um aço com teor de carbono de 0,3%. A gente percebe também que a resistência mecânica desse aço com esse percentual varia em torno aqui de 50 kgf por milímetro quadrado. E que o percentual de alongamento conseguido com esse material é aqui da casa de cerca de 26% de alongamento. Agora, se a gente, por acaso, conseguir acrescentar um pouquinho de carbono e aumentar esse percentual para algo em torno de 0,7%, vamos verificar a mudança nas propriedades dessa liga metálica, desse aço. A gente percebe, por exemplo, que acrescentando aqui um pouquinho de carbono e atingindo 0,7%, a gente aumenta a dureza para algo em torno de cerca de 210 a 215 Brinell. Então, a gente sai de 150 para algo em torno de 215 Brinell. A gente tem um aumento aí de cerca de 65 Brinell de dureza. A mesma coisa acontece com a resistência mecânica. A gente tinha uma resistência mecânica em torno de 50 kgf por milímetro quadrado, mas quando eu aumento o teor de carbono de 0,3% para 0,7%, essa resistência mecânica atinge aqui cerca de 75 kgf por milímetro quadrado. Ou seja, eu aumentei cerca de 50% da resistência dessa liga de aço, apenas aumentando a quantidade de carbono presente dentro da liga. E, em contrapartida, a facilidade de alongar esse material, o percentual de alongamento, que antes era de cerca de 26%, agora diminuiu para algo em torno aqui de 14%, 13%. Então, eu diminui bastante a ductilidade desse material. O que significa esse 0,3% de carbono e o 0,7% de carbono? Isso significa que, inicialmente, se eu tivesse um bloco de cerca de 100 quilos, desses 100 quilos, na primeira composição de 0,3%, cerca de 300 gramas era carbono. Então, desses 100 quilos, cerca de 300 gramas era carbono. É claro que esse carbono não estava concentrado em um único ponto, ele estava diluído por todo o material, ocupando esses interstícios que a gente já falou. O que eu fiz para modificar essas propriedades desse aço foi acrescentar cerca de 400 gramas de carbono, aonde o percentual passou de 0,3 e foi a 0,7. Ou seja, nesse mesmo bloco de 100 quilos, agora eu tinha cerca de 700 gramas de carbono, da mesma forma, diluído nesses interstícios. Ou seja, com esse aumento do percentual de carbono, eu acabei ocupando mais interstícios desses aqui. E com isso eu aumentei a resistência mecânica e a dureza desse material. Em contrapartida, ficou mais difícil eu esticar ele, porque fica mais difícil de eu deslizar esses planos pela estrutura do material. E isso fez toda a diferença para essa liga metálica. Muito obrigado e até a próxima.